que agora a gente já vai estar toda quarta-feira, daí não vai ter essa interrupção, daí não tem, porque, né? Então a gente já pegou todas as quartas e aí a gente conseguiu fazer esse acordo. Vamos ficar na quarta-feira, vamos transmitir esse culto aqui pela internet, tá? Vamos fazer pelo telefone mesmo, né? Vamos voltar às origens, né? As raízes, tá bom? E a gente vai transmitir esse aqui na quarta-feira, vai ser o culto da internet também, tá bom? E aí então vocês estão todos informados que já a partir da semana que vem nós já temos culto, já está certinho, e é quarta-feira, ok? Amém? Amém. Agora melhor. Eu quero que você abra a tua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, por favor, no capítulo de número 6, no verso de número 10. Romanos 6, 10. Até o 23. Quero que você acompanhe a leitura comigo. Não esqueça, quando você vier à igreja, traga a sua Bíblia. Os soldados não podem andar sem sua espada. Traga a sua Bíblia, tá? Não deixa lá em casa. Se acostume a trazer, pode ser no celular, não tem problema, né? O pastor nós somos, né? Pode no celular, no teu tablet, no teu computador, o que você quiser trazer para mim, tá tudo bem, né? Desde que você tem uma bolsa grande para carregar, aí não tem problema, né? Vou esperar um pouquinho você achar. Enquanto isso a gente vai falando, né? Então, acostume-se, né? Trazer a sua Bíblia sempre. Tá legal? Aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Deus os abençoe. Tá legal? Saibam que vocês podem vir sempre, né? A gente sempre está aqui. Depois que acabar o culto, se tiver alguém que está doente, eu vou orar por todo mundo junto, mas se tiver alguém doente, né, precisar, que está com dor e tal, o pastor vai orar por vocês depois do culto, tá? Hoje o 02 não veio, né? O pastor Fabiano deve ter sentido falta dele, porque ele estava com uma indisposiçãozinha já desde domingo, ele ficou 3 dias sem comer, tadinho. Ele está no bico do corvo, né? Ele queria vir, eu falei, não, fica em casa aí que você não sempre, né? Ainda bem que ele não veio, porque a gente pegou um acidente na estrada e ficou 1h30 parado, né? No sol, né? Ainda bem que ele não veio, senão a gente ia ter problema, né? Então, mas ele está bem, está tudo legal, está só se recuperando, tá? Está tudo certinho. Então, no final do culto, tá bom? Eu peço para você, eu vou fazer oração por todos, a gente vai orar por todos aqui, mas individualmente eu vou orar só pelas pessoas que estão doentes mesmo, tá? Estão com enfermidade, porque senão matematicamente não dá para orar por todo mundo daí, tá? Peço que vocês entendam com esse carinho aí, né? De vocês de sempre aí. Tá legal? Beleza? Vamos lá? Romanos 6,10, você já encontrou aí na sua Bíblia? Sim. Amém? Amém. Eu vou ler a minha Bíblia, diz assim, ó. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai vós a possa operar nessa momento, a compreensão da tua palavra, que ela possa, meu Deus, descer do céu revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós, quando observamos o apóstolo Paulo escrevendo esta carta aos Romanos e todas as outras, a gente encontra uma grande dificuldade de entendimento. Por quê? Porque o apóstolo Paulo era um cara que estudou muito e as suas escrituras são um pouco difíceis de serem compreendidas em função dos verbos, né, dos adjetivos que ele usava, que eram um pouco mais difíceis. E o apóstolo Pedro fala isso na carta que ele escreveu. Ele diz, olha, o nosso irmão Paulo, ele fez cartas de difícil entendimento e por isso muitas pessoas as deturpam, ensinando-as de maneira errada. Então, o apóstolo Paulo, por ser um cara que, segundo a palavra de Deus, ele ficou mais de 20 anos estudando aos pés de Gamaliel, né? Que foi um dos grandes eruditos da antiguidade, grandes professores. Ele tinha um conhecimento muito exacerbado, bem acima, ou muito acima da média, né? Um escritor, tanto que as suas cartas todas aí são de próprio punho, né? Ele não tinha um escrevente, mas ele mesmo as escrevia, e eu acho que isso as tornam tão especiais quanto elas são. E a gente, quando observa esse texto, o apóstolo Paulo falando sobre morte e vida, pecado e justiça, ele está trazendo para mim e para você uma explicação muito simples, dizendo que aquilo que você planta, você colhe.
Ele disse que quando você se dobra a algo, você se torna escravo dele. Quando você começa a fumar maconha, né? Não vou perguntar aqui quem já fumou maconha, não vou fazer isso, né? Eu nunca fumei porque nunca gostei. Nem de cigarro, nem de maconha, nem nada. Não foi a minha praia, nunca gostei. Eu gostava de tomar cachaça, de fumar, não. Nem cheirar cocaína, não passei essas coisas na minha vida. Nunca tive vontade nem desejo de ter isso na minha vida, apesar da grande abundância que tinha, né? Nunca tive vontade, né? Gostava de tomar vodka, esse aí foi o meu mal, né? Acho que queimou um pouco o meu cérebro até, porque a minha memória é bem ruim, talvez em função do quanto eu bebia, né? Tá bom. Enfim. Mas quando você passa a se utilizar de algo, você se torna escravo daquilo. Você pode ser um escravo de uma pessoa, porque essa pessoa te subjuga e você se submete a ela. Você pode ser escravo de um empregador, de um patrão. Você pode ser escravo do teu marido, ou, na maioria das vezes, da sua esposa, que é mais comum, né? Coitado dos meninos, das dominadoras aí que os dominam com um monte de ferro, né? Dominam com um monte de ferro. Escuri, coitado deles, né? Quem não conhece vocês, que compra. Por isso que o apóstolo Paulo disse: olha, irmão, se você está abrasado, recomendo que case, mas é melhor ficar como eu, solteiro. Ele sabia o que falava, né? Mas falando, cara esperto. Então, a gente observando essa deficiência que muitos de nós temos na nossa vida sentimental, na nossa vida emocional, até mesmo na nossa vida religiosa, e muitas vezes nós precisamos de coisas para que nós possamos nos apoiar. Por que apareceram as coisas na igreja? Porque as pessoas tinham necessidade de tocar algo, né? Tinha necessidade de tocar. As pessoas têm muita dificuldade de ter fé naquilo que eles não conseguem ver. E eu vou dizer para você, não é fácil. Por isso foram criados muitos símbolos. E esses símbolos se tornaram deuses. E esses deuses geraram uma situação de escravatura no meio do povo, que fez com que o povo padecesse. A gente observa a palavra de Deus no livro de Êxodo, que é o livro que narra a saída do povo do Egito. E quando eles chegam no monte, Moisés sobe, desce com os 10 mandamentos. O capítulo 20, verso 1, Moisés começa a ler os mandamentos. E o primeiro mandamento, a primeira coisa que Deus mandou Moisés escrever na pedra, né? Foi o dedo de Deus. Mas Moisés escrever na pedra, não foi assim, eu vou no mais literal possível, ele diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás. É para cá, né? Porque o hebraico é daqui para cá. Somente a Ele prestarás culto. Eu fico pensando às vezes, né? Eu sei que eu sou meio bruto, eu já sei meio grosso, né? A minha galera faz questão de me lembrar disso toda hora. Mas eu fico pensando como que as pessoas não conseguem entender esse negócio aí. A parte do somente a Ele prestarás culto. Esse foi o versículo com o qual eu me converti. Porque a minha família é toda umbandista. Eu nunca tive uma religião definida. Meu pai é espírita, kardecista, né? Então eu tive uma criação religiosa muito eclética, sempre aqui, ali, lá, assim, né? Tô lá para cá. Ia na igreja católica, eu sempre gostei de ir, sempre fui, mas não era, né? Ali. Servia mais ao diabo do que a Deus, né? Porque a Bíblia diz que esse mundo tem dois senhores. Talvez você vá se escandalizar com o que eu vou te falar, mas é verdade. E a Bíblia diz que se você não serve a Deus, você serve o diabo. Não tem coluna do meio. Eu queria que você aprendesse isso. Não tem coluna do meio. Então não tem como você ser uma pessoa maldosa, faz mal para as pessoas e dizer que você serve a Deus. Não dá, né? A Bíblia diz que os frutos do Espírito, está lá em Gálatas isso, são a bondade, a benevolência, a paciência, a paz, a perseverança, a longanimidade. São frutos do Espírito Santo. E quando nós temos Deus, esses frutos, eles aparecem para que todos vejam.
João, ele fala lá na sua segunda carta, se não falha a minha memória, ele diz assim: filhinhos, não vos É o 10, né? Todos os que mentem e se utilizam da mentira são filhos do diabo. E se você parar para pensar um pouquinho, eu estou me utilizando de algo que é muito comum: mentira. Mentira é uma coisa muito presente na nossa vida. E a maioria das pessoas tem um hábito de mentir. E você fala assim: mas é uma mentirinha. Mas é mentira. Mentira branca. É uma mentira do bem, pastor. Mas a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E tem muita gente que mente aqui, no púlpito. Ele está aqui em cima e ele está mentindo para você. E ele mente olhando os seus olhos. E a mentira dele é tão convincente que você acredita e vai até para a igreja dele. Mas é mentira. Como é que nós sabemos que é mentira? O nosso presidente, querido, é uma frase que ele utiliza da Bíblia, não é? Do Evangelho de João. E ele diz assim: conhecerás a verdade, e a verdade vos... A verdade liberta você do quê? Do seu antagônico, que é a mentira. Então, quando você conhece a verdade, você não é mais iludido pela mentira. Você sabe a verdade. A gente estava conversando ali atrás. O cara chega e fala: pastor, tu não sabe, eu torço pro melhor time do mundo. Qual coxa? Mentira, cara. Mentira. É mentira. Quer ver um corintiano, então, né? Você falar que... Ele fala assim: melhor do mundo. Mentira. Mas para ele é uma verdade. O pastor gosta de usar o futebol porque é uma figura de linguagem que todo mundo entende. Quer ver o irmão que quer puxar o saco da esposa e fala que o empadão dela é o melhor do mundo. Mas não é. A massa é dura, tem muito azeite. O recheio não é molhadinho, não é? Não, cara, minha mulher faz um empadão, pastor, já fica embora. Quer ver quando alguém traz um prato para o pastor aqui? Eu ganho muito, né? Pastor, vou te trazer um negócio que eu faço, mas eu fico preocupado. Eu ganhei uns bolinhos um dia, a irmã falou: pastor, eu trouxe uns bolinhos para você, mas está esplêndido. Sabe quem comeu? O Oliver. Não conseguia comer, estava tão duro que doía meu dente. Aí a Sheila foi comer: nossa, tá duro. Eu falei: rói. Pode roer. Esse é a D. Vai roer. Ela falou para mim que estava esplêndido, e talvez estivesse. Então as coisas não são bem assim, dependendo de que ângulo você vê. Amém? As coisas não são bem assim, dependendo do ângulo que você está olhando. Então a gente precisa, eu e você, todos nós precisamos aprender e entender que as coisas de Deus, elas não são discernidas, entendidas, explicadas, compreendidas pelo nosso coração. Não é assim que se discerne as coisas de Deus. Isso aqui é de Deus. Eu tenho certeza. Você tem certeza? Tem certeza que é de Deus? Porque a Bíblia diz que quando Deus ele está em algum lugar, acontecem algumas coisas. Se ele não está, não acontece. A própria Bíblia dá para mim e para você a capacidade de discernir. Eu não estou nem falando do dom de discernimento que o Espírito Santo te dá através da palavra de Deus. Por quê, irmão? Você vai numa igreja. Quem aqui está casado mais de 30 anos? Levanta a mão. Só quem mais de 30. Todo mundo tem uma estante na sua casa cheia de troféu lá. Eu estou com 33, já cada um ganha mais um troféu. Para aguentar a Shirley, ela me dá um troféu, põe lá. 33. Heróis da resistência. Mas sem ela...
Isso é outra conversa, mano. Isso é outra conversa. Uma coisa, outra coisa. Outra conversa. Mas por que você conseguiu ficar 30 anos casado e a maioria fica 1, 2 dias? Eu conheci um pessoa esses dias, ele conseguiu ficar 3 dias casado. Namorou 10 anos, irmão. Casou, fez festa, uau, tudo lindo. Terceiro dia, a mulher, puf, nele. Descobriu que ele traía ela, fazia, né? No terceiro dia ela pegou. Trágico? Isso não é uma tragédia, não. Não é uma tragédia. Eu falei para as pessoas, uma tragédia é que você está andando no teu carro, o cara bateu o carro lá do outro lado, fazer assim, pum, entra no teu carro e te matar. Isso é uma tragédia. Isso é lei da semeadura. E você precisa aprender isso. Jesus disse, irmão, não se engane. Aquilo que você plantar, isso você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Você não vai escapar disso. Isso é uma regra fixa do Evangelho de Jesus Cristo. Não tem como você plantar tomate e colher pepino. Tem gente que acha que Jesus é mágico, mas ele não é. Ele é justo. Então, muitas vezes, a nossa vida está uma porcaria, a nossa vida está uma droga, porque a semente que nós temos semeado é ruim. E o que você colhe é ruim. Porque é muito fácil você lançar sobre as pessoas as suas dificuldades. Isso é fácil. Ah, eu estou infeliz porque meu marido é uma porcaria. Eu estou infeliz porque a minha esposa não me dá bola. Mas o que? Você fez o quê? Fácil a gente olhar e apontar a falha e o erro dos outros. Isso é muito fácil. Mas tem que reconhecer que eu sou um rabugento, que eu sou um chato, que eu não tenho paciência. Eu tenho que admitir isso. Não tem? Eu tenho. Que eu sou bonzinho aqui com você, mas vai viver comigo pra você ver. Misericórdia. Durinha aí que eu digo. Eu sou um cara osso duro de roer, irmão. Sou difícil de lidar. Sou raiz mesmo, e duro. Muito bonzinho com os outros, diz a Manoel. Nossa, pai, você é tão bonzinho com os outros. Eu preciso admitir isso. Porque se eu não consigo olhar para dentro do meu coração e enxergar o que tem dentro dele, como eu vou olhar para o seu e olhar o que tem dentro do seu? Então, se eu quero ter algo na minha vida, eu preciso me esforçar para que aquilo aconteça. Então, quando você olha uma pessoa que está casada há mais de 30 anos, você vê ali, é brincadeira, né? Claro, mas é verdade, a pessoa, ele é um herói, ela é uma heroína. Porque suportou todas as situações difíceis, suportou todas as brigas, tá? O sem dinheiro, né? Não tem um ditado que diz que quando o dinheiro sai por uma janela, o amor sai pela outra. Eu não acredito nisso, não acredito. Mas tem gente que acredita nisso. Vive isso. Né? Então, a gente, eu pelo menos, né? Tem muitos aqui como eu, que tiveram uma infância difícil, né? O meu pai era pobre, a minha mãe era pobre, a gente nunca teve, né, nada. E éramos 6 irmãos, era difícil, né? Apesar de tudo isso, né? Graças a Deus, Deus abençoou todo mundo. Mas a gente foi criado com pouco. Então eu entendo quando o apóstolo Paulo diz, ele disse, eu já tive nada e eu já tive muito. E eu sei viver das duas maneiras, com muito e com pouco. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue viver nem com muito e nem com pouco. Sabe por quê? Porque ele não tem paz. E o segredo não é quanto você tem, e sim como você está. Porque se você tem R$200 no teu bolso para você ir jantar, e você vai comer num restaurante legal, e come uma comida boa, mas você não está legal, comida é uma droga. E se você tem só R$20 ou R$10 no teu bolso, para lá na praça
e vê aquela pipoca com bacon, o cara tá estourando, né? Não sei se é do tempo de vocês, mas eu quando era piá, né, no exército ainda, e pegar o ônibus lá no Rio Barbosa, tava aquele pipoqueiro, né? Aquele troço, parece que aquele cheirinho entrando no nariz da gente, assim, descia aqui, dava uma coisa, né? A gente tem que comprar um pacote de pipoca desse tamanho. Daí saía com ele assim, um pacote de papel dentro e um de plástico por fora, né? Aí o cara enchia de papel, batia, ele abriu de plástico, enchia também, pegava aquelas gorduras maravilhosas que você ia brilhando, né? E a gente era feliz. Não é? Era feliz, não. Na hora de pagar o ônibus, que naquele tempo não tinha hora de transporte, eu não tinha, né? Pegava aquela mão tudo embanhada. Assim. Ficava olhando. E na pipoca. E você entrava no ônibus, tinha mais uns 10 com a pipoca, tudo. Até na pobre, mas era feliz. E hoje, às vezes, a gente tem um pouco mais de grana, mas a gente está com depressão. Está triste. Não está contente com as coisas. Fica reclamando da tua pança. Ai, minha pança tá... Né? Ai, minha bunda, eu tô muito magra. Preciso pôr um travesseirinho, que agora você não põe um travesseirinho. Né? Isso aí tem que denunciar no PROCON, se a propaganda enganosa, irmão. Essas coisas não podem enganar os irmãos, né? Se a propaganda enganosa, não pode. E a gente fica triste com qualquer coisa. A gente se deixa entristecer por qualquer coisa. Nós somos carentes em muitas áreas da nossa vida. Todo mundo é. Todos somos. Em determinada área da nossa vida, nós temos alguma carência. Não é possível que você não tenha. Eu, por exemplo, tenho uma grande carência de justiça. Eu me sinto injustiçado. Às vezes eu não durmo. Eu fico tão bravo, injustiçado. Esses dias eu fiquei pensando, os caras mostraram um vídeo lá de Nova York, de uns caras dentro de uma van, não sei se vocês viram. Eu pensei, eu com uma granada. Eu pensei assim, mas tinha que ser uma defensiva, porque aquela tem mais quebra mais fácil. Só uma. Só passava e jogava assim agora. Resolveu o problema. Todo mundo. Às vezes eu penso nas coisas. Não sei se você pensa, às vezes eu penso. E aquilo me deixa aí, né? Irado, nervoso. Eu brinquei com a galera que semana passada, se eu não morri do coração semana passada, não vou morrer nunca mais. Eu morri de infarto agudo do miocárdio, porque eu passei um estresse essa semana passada que foi algo incrível. Incrível. Eu vou dizer para você, eu vou orar, Deus fala comigo, eu vou dormir, Deus me dá sonhos de revelação, mas eu estou uma pilha. Porque eu não consigo ter paciência. Eu converso de madrugada com os caras lá, né? Direto no ninho lá, né? Principal. Agora estamos na internet, não pode falar as coisas. Direto no ninho lá, né? Direto. Gastando a conversa. Pastor, tenha calma, uma calma. Vai dar tudo certo. Se acalma, dá tudo certo. É difícil você ter paciência, né? Não é fácil. Sabe por quê? Porque nem todo mundo foi preparado para passar por isso. Então, quando Jesus, através do Espírito Santo, Ele permite que eu e você passemos por determinadas circunstâncias e situações na nossa vida, Ele está nos preparando para aquilo que há de vir sobre a nossa vida. Nós precisamos ter maturidade espiritual. Nós precisamos ser crentes maduros, nós precisamos ter um entendimento da palavra, mas nós precisamos vivenciá-la na nossa vida cotidiana. O que isso quer dizer, pastor? Que a gente não pode ser apenas um ouvinte do Evangelho, nós temos que ser um praticante dele. E ter fé faz parte desse negócio. E o apóstolo Paulo tem uma frase que quase me mata, né? Mas me mata quando eu leio isso.
E ele disse que o crente não vive por vista, ele vive por fé. E as pessoas me mandam umas mensagens, irmãos, às vezes que eu tenho vontade de chorar. Vou falar para vocês. Às vezes eu leio e tenho vontade de chorar. E a única coisa que eu posso falar, irmão, tenha fé. Muitas vezes eu acho que não vai acontecer. Eu digo, não, você troço vai dar errado. Você não pode, Jesus. Você trouxe, eu tenho que andar uma granada, um fuzil, a baioneta. Né? Que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas as coisas não é do nosso jeito. Então, quando a gente começa a aprender esses conceitos que são cristocêntricos e biblicistas, porque eles estão contidos na palavra de Deus, e Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque esses serão saciados. Ele traz algo para dentro do meu coração e diz assim, cara, relaxa. Ai, meu Deus. A gente come, né? Sei vocês. Ainda bem que eu fiz cirurgia bariátrica, agora eu como um pouquinho só. Antes eu comia um monte. Agora eu como um pouco, já nem consigo comer mais, já me dá até um estresse porque eu não posso comer. Antigamente eu comprava uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola na minha casa. Passando a comprar lata, agora eu compro aquele negocinho assim, ó. E eu tomo só metade. E muito gás. Eu tomo só o primeiro e o segundo gole. Depois, tchau, acabou. Eu tenho que esperar uns 15 minutos para tomar o terceiro. Daí o gás sai, né? E beleza. Aliás, o negócio de gás sair é uma coisa complicada, né? Mas é assim. Então nós vamos nos adaptando, porque nós vamos aprendendo o modus operandi de Deus e nós entendemos sobre o tempo. Existem 2 tempos: o teu tempo, o meu tempo e o tempo de Deus. Nosso tempo é o tempo cronos, né? Do cronógrafo, do cronômetro, é cronos, é o mesmo seu tempo. Mas o tempo de Deus é o tempo kairos. Cara, quando se entra nesse negócio de tempo é uma coisa complicada. A gente tem que ir lá para o Salomão, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, ele disse no capítulo 3, no verso 1 em diante. Às vezes eu fico lendo Salomão, fico devagando, falo, meu Deus, eu já que eu estou ficando louco de verdade mesmo. Parece que eu vejo ele falando, olhando para mim, dizendo, filho, há um tempo no céu e na terra para todas as coisas. Tempo de dançar e tempo de parar de dançar. Cara, isso é um troço tão óbvio, mas a gente não consegue colocar isso na nossa vida. Né? Não consegue pôr. Você nunca colocou um troço para cozinhar e começou a demorar muito, assim, pegou uma panela de pressão, foi lá, colocou dentro. Nunca fez isso? Você estava com o saco cheio de esperar o fogão e não cozinhava no fogão a lenha, você tira, põe na pressão. A gente está vivendo isso espiritualmente. Nós, todos nós hoje, nós estamos vivendo essa fase na nossa vida espiritual. Nós estamos vivendo o tempo do já, porque nós estamos aprendendo em alguns cultos que o nosso Deus é o Deus do já. Deus é o Deus do já, irmão. Agora é a jato o negócio. Falou, rolou. Subiu com a grana, desceu a benção. Não é? Subiu com a grana, a benção. Eu usar uma expressão. E as pessoas, muita gente acreditou nisso, mas isso é mentira. Isso é um conceito errado, por causa do tempo. A Bíblia diz que é um tempo de plantar e é um tempo de você colher. Mas entre você plantar e você colher, esse lapso temporal, esse espaço de tempo que existe entre uma coisa e outra, é a coisa mais difícil que existe para você ser crente aí esperando. Talvez não para vocês, mas para mim que sou ansioso, eu quase morro. Eu quase morro quando eu vi segunda-feira, né? No telefone de madrugada, conversando com o chefe lá. Eu vou, pastor, fica tranquilo, sexta-feira eu vou fazer um negócio. Meu Deus, mas amanhã é terça ainda. Jesus, só sexta.
né? Hoje eu vi um vídeo lá na frente do QG do Exército de Brasília, não sei se vocês viram, né? Soldado montando um púlpito lá, um parlatório, não sei se vocês viram, limpando, um monte de gente lá preparando as coisas. Os caras falaram, acho que pelo jeito amanhã vai ter uma declaração, que os caras estão limpando tudo aqui. Eu já começo a ficar arrepiado, me coça aqui. Eu falei, ah, Jesus, acho que agora vai. Eu estou te contando da minha vida para trazer para a sua vida. Porque você é assim. Você é assim. Você quer que Deus faça. As pessoas acham que Deus é mágico. Ele faz perlim-pim-pim. Assim aconteceu. Mudou a tua vida. Acabou a depressão. Acabou a tristeza. Casamento endireitou. Empresa cresceu. Mas não é assim, gente. Nosso coração deseja que seja, mas não é. Não é assim. Há um tempo. A Bíblia diz que eu e você, nós somos provados para que então sejamos aprovados. Você não é provado para perder, você não é provado para reprovar, mas muitos reprovam. Por quê, pastor? Porque não conseguem esperar. Desistem no meio do caminho. O apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a minha coroa. Você tem que ir até o fim, lá em Apocalipse, eu acho que é 20, 21, não me lembro. Jesus diz assim, e aquele que resistir até o fim, esse será salvo. Quem não resistir, não vai. Então você não pode desistir no meio do caminho, irmão. Não adianta você sentar e começar a chorar. Não vai resolver a tua vida. Bater o pé, eu não aceito. Não vai resolver, irmão. Não adianta. Se tem uma coisa da qual eu vou contar uma história hoje, Jesus. Uma vez, muito tempo atrás, eu estava no terminal da Vila Auer. Todo mundo conhece, é ali. Naquele tempo eu congregava na Assembleia de Deus da Vila Auer, né? Fiquei muitos anos lá, pastor Douglas, chefe era meu pastor, muitos anos, obreiro lá, muitos anos, ali na Assembleia de Deus lá. E eu morava aqui em cima do Verão. Naquele tempo eu era missionário da igreja, não tinha um centavo para nada. Se você me pedisse R$1, eu dava um soco, era assim que funcionava. Tem R$1, pá! Hein? Falava nada. Né? Tempos difíceis, irmão. E a pé, de casa para a igreja, uns 4 quilômetros, eu acho, porque não tinha dinheiro para pegar ônibus, ia bem. Culto da tarde, todo dia, estava na igreja. E aí eu passando pelo terminal, andando, indo para a igreja, tinha lojas Bahia, nem sei se tem que faz tantos anos que eu não ando ali mais, mas tinha ali uma loja Bahia, um negócio, eu assim do lado do mercado, virava e ali. E eu passando ali, o Espírito Santo falou para mim assim, escuta, eu mandei você vir no culto hoje, que vai ter uma moça lá com uma blusa de lã feita de crochê, vermelha. Ela tem o cabelo preto, grande, usa óculos. E quando você encontrar ela, você chega lá e fala assim, assim e assim para ela. Eu vim andando, falei, tá bom, Jesus, tá, beleza. E continuei caminhando. Passou ali, cheguei no terminal, encontrei alguém, conversei, era mais ou menos 2 e pouquinho, né? Mas que eu só olhando farbado, meu passo foi enroscando, né? Passei ali, conversei com o irmão, conversei com outro irmão, fui indo. E daí uma coisa, né? Puta, mas que merda, né? Que merda, essa vida é uma bosta mesmo. Porque, puta merda, não tem dinheiro nem pra pegar um ônibus, tem que ficar andando a pé, igual um desgraçado. E eu não sei, e eu sozinho. Eu não sei se você fala sozinho, né? Só eu que sou louco, né? Diz que médico e louco todo mundo tem um pouco, eu sou os dois muito, né? E eu falando, e eu vou falando e vou gesticulando, porque eu sou italiano, né? Eu vou falando, assim, e as pessoas passam, ficam olhando, esse cara tá, né? Assim, eu olho ali, e eu escutei um tch. Parei, cheguei, alguém tinha me chamado, não tinha ninguém, falei pro outro lado, não tinha ninguém. Aí o Espírito Santo falou comigo, terminou? Meu Jesus, terminou, tá com espiritinho hoje.
Porque se você acha que o Espírito Santo tem bom humor, você não conhece ele. Você não conhece o Espírito Santo. Eu falei, oi Jesus, hoje eu estou meio bad. Hoje eu estou meio mal, Jesus, eu não estou bom. Ele falou, rapaz, eu mandei você entregar um negócio para a moça. Se você não chegar lá no tempo que você tem que chegar, ela vai sair, vai se jogar debaixo do ônibus e vai se matar. E se ela morrer, você vai para o inferno. Eu falei, espera que eu estou indo. Quando eu falo para você que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, você precisa entender esse conceito de Deus. Deus respeita a tua individualidade, Deus respeita o dia que você não está bem, mas você tem que respeitar Ele. Eu fico pensando, a gente olha para o livro de... Acho que é Juízes, eu não lembro, acho que eu não me lembro, não é Juízes, é Segunda Reis. Segunda Reis, capítulo 17. Ainda aparece o Elias na Bíblia, né? Acho que é a Segunda Reis, o primeiro, não lembro, acho que está ali. E ele passa toda aquela situação, daí depois dizem que ele teve uma crise de depressão, né? Estava meio deprimidão, queria morrer, porque o Jezabel queria matar ele. E a Bíblia diz que ele sai da cidade, ele vai andando aí no deserto, ele encontra uma árvore, um pé de zimbro, que é uma árvore maior um pouco, com mais folhagem. E ele deita debaixo da árvore ali, ele dorme, aparece um anjo, dá o pão, branco. Vocês conhecem a passagem, dá o pão, branco e tal. Ele caminha 40 dias, 40 noites, né? Vai até a montanha, chega lá, tinha um vento, Deus não estava no vento, trincou a montanha, não estava no trinco, saiu lava, não estava na lava, de repente veio um vento calmo. A Bíblia fala vento súcio, né? A tradução original é vento súcio, que é um vento calmo. E ali Deus fala com Elias, diz assim, Elias, Senhor, o que você está fazendo aqui, Elias? Senhor, tu não sabe que agora só fiquei eu. Ó, a dramaticidade do texto, né? Que esse texto é dramático, não sou eu que estou dramatizando, né? Porque quando você entende o texto, você vê o Elias que era um bruto. A Bíblia diz que Elias ele era um boieiro. Boieiro é um cara que mexe na terra. Existem diversas traduções. Poderia ser um cara que trabalha com bicho, mas também um agricultor, né? Mas de caldo de lá era um cara rude, que não cresceu na casa dos profetas, não teve uma educação religiosa, ele foi chamado velho já para a obra. É o que se sugere, porque a Bíblia não diz. Então, a maioria dos caras que estudaram isso há muito tempo sugerem que foi assim. A gente não sabe, mas vamos considerar que seja. E ele muito bruto, mas naquele momento está com o coração quebrantado. Porque ele está com medo de morrer. Tem alguém aí que não tem medo de morrer? Tem alguém? Quem tem medo de morrer, levanta a mão. Eu tenho. Não posso ser hipócrita, hipocrisia é pecado. Na verdade. Hoje a pastora Shirley surtou no carro, ficou bravo com o pastor. Eu fiquei 1h30 parado, eu vim meio rápido e subi na serra. E aí quando eu percebi, estava em cima do radar, a 80 por hora, eu devia estar nos 150, acho que 100 talvez, mas eu pisei no freio, ela quase caiu, ainda bem que estava 5, né? Jogou tudo que estava na mão. Tá louco? Quer me matar? Falei, calma minha filha, só pisei no freio, você vê lá, isso aí, né? Só para não ter uma morte aqui, mas não deu certo. Né? Elias, ele estava triste porque a Jezabel disse que ia matar ele. E isso foi um insulto suficiente para fazer ele ficar extremamente triste, né? E quando ele vem chorar suas pitangas com Deus, ele vem abrir o seu coração, você pode tratar isso da maneira que você quiser. Deus fala para ele, olha Elias, não tem só você. Eu falo que Deus tem senso de humor, os caras não ficam bravos comigo. Você já pensou assim, na presença de Deus, uma puta, Senhor, eu sei o que eu faço agora, porque já morreu todo mundo, não tem ninguém aqui mais, só tô eu. Tipo, eu tô me achando importante, né? E o Senhor olha para você e fala, cara, tem uma notícia boa, uma ruim para te dar, consegui a primeira.
Não, boa é que você não está sozinho, como você pensa. Não, não. E qual é a ruim? É que igual você tem mais 7 mil. Que as pessoas se acham muito importante, né, irmão? Tem gente que acha que é muito importante e que quando entra na presença de Deus, ele é o cara, né? O último golinho da Coca-Cola, a última bolachinha do pacote. Eles se acham, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você, a minha relação com Deus, e é verdade que eu falo para você. A minha relação com Deus é sim, senhor, não, senhor, e permissão para eu ser preso. É só o que eu falo. Eu piso na bola e falo, Jesus, deixa eu vou preso, pode me prender, eu vou pro chicote porque eu pisei na bola mesmo, eu estou errado, desculpa aí. Eu não sou santo, irmão. Não sou perfeito. Ninguém é. Então não sobe aqui querendo bancar o santo, porque você não é, cara. Se achando melhor que os outros. O mais inteligente, o melhor pregador, o melhor teólogo, o maior profeta. Pá, cara, que isso? Jesus usou uma mula, cara. Jesus usou uma mula. Uma mula para exortar o profeta. E Jesus usa uma mula porque ele não vai usar você. Você acha que você é melhor que uma mula? Sim ou não? Sim ou não? Você está vendo como você tem medo de responder as coisas? Você fica na dúvida, irmão. Você não sabe se você é melhor que uma mula? Você não sabe? Hoje eu chamei um cara de mula. Chamei ele de mula de cigano. Um jargão militar. Mula de cigano. Você já viu alguém? Aqui não é mais do nosso tempo, né? Mas na Romênia você vê aqueles filmes antigos. Aí você vê o cigano andando puxando uma mula. Dificilmente ele tem um cavalo. Quando tem é roubado, né? Normalmente é uma mula. Não vale nada. E aí ele vem puxando a mula. Você olha para a mula dele, o que tem em cima? Tem uma mudança inteira. Tem frigideira, tem lamparina, tem tapete. Tá cheio de coisa pendurada, que não serve para nada, porque é tudo lixo. O cigano, quando tem coisa boa, né? Aqueles, não hoje, né? Mas lá atrás era roubado. Então, mula de cigano, irmão, aquele cara que tem muita medalha, mas não presta para nada. Entendeu? Vou ter que explicar, né? Tem uns oficiais aí, militares, que eles têm tanta medalha, que eles acham que eles são super-homem, irmão. Mas eles são só uma mula de cigano. É uma mula cheia de coisa pendurada. Não presta para nada. Normalmente os que prestam não estão cheio de coisa pendurada, porque ele não tem tempo de ficar fazendo curso, ele está trabalhando. Só está cheio quem não tem tempo de fazer, daí fica fazendo um monte de curso, tá cheio de coisa. Isso é igual o médico que quer vender consulta com a quantidade de diploma que ele tem na parede. Se entra assim, tem aquela parede. Daí você fala, o doutor está aí, tá? Sim, você pode sentar aqui, daí é o auxiliar dele que já tem. Não, mas eu, doutor... Não, só isso aqui. Você compra aquilo, mas você leva esse. Título, irmão, não leva ninguém para o céu. Tudo que está pendurado na sua vida, que você vem trazendo do seu passado, acumulando coisas sobre o seu lombo, como uma mula de cigano, acaba gerando um peso extra para você levar, mas ele não traz benefício nenhum para a sua vida. Por isso nós precisamos nos despir. Esse texto fala, e tudo que eu estou te falando, eu não sei um milímetro dele, porque ele está falando sobre o salário do pecado, que é a morte, e o salário da justiça, que é a vida. E eu estou te dando exemplos desde que eu comecei, entre pessoas que acumularam coisas, sejam na sua vida física, espiritual, financeira, e hoje são como uma grande mula de cigano, está cheio de coisa em cima dele, mas não vale nada. Porque o cara tem 300 caminhão, mas o caminhão não cura ele do câncer. O cara tem uma frota de avião, mas ele tem uma doença que vai matar ele em 10 dias e não tem quem cure. E tudo que ele tem não vale nada.
Porque nós lemos o texto e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a maneira como você adquire as coisas importa. Não acho que não importa. Para Deus importa. Porque nós não podemos ter na nossa vida coisas que foram adquiridas de maneira ilícita. Tem muita gente que tem. E não consegue se desfazer delas porque vale muito. Porque é muito valiosa. Portentosas, grandiosas. Mas a Bíblia diz que nós devemos nos despir de toda imundícia. De tudo que nos faz mal. De tudo que nos segura, nos atrapalha. Quanto mais pesado você está, mais difícil é de você caminhar. Mais difícil é de você levar as coisas. Você vai acampar, você não precisa levar um caminhão. Você precisa levar um canivete suíço só. Pronto. Mais nada. Não é assim que você vê naqueles troços de sobrevivência do Discovery? É só um canivetinho, irmão. Não precisa de mais nada. Aquilo é verdade. É? Claro que não. É uma ilusão. Para dizer para você que os homens são autossuficientes, mas eles não são. Eles dependem uns dos outros. E se você não tiver alguém junto com você que saiba mais que você está ferrado. Não é? Você só descobre o valor de alguém saber fazer fogo sem fósforo quando você está perdido no mato. Você não está, não vale nada o dom do cara. Ah, você, ó, eu aprendi a fazer com índio, fiz um arco que faço fogo a grande bosta, não serve para nada. Eu tenho fósforo. Mas se você cair de avião, lá no meio da selva, esse cara vai ser o cara mais importante da trampa. Então, mais uma vez, eu vou dizer para você que as coisas são diferentes dependendo do ângulo que você vê. Porque você nunca sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã. E você pode ter uma vida onde você acha que você é o melhor, que você tem as melhores condições, que você é o melhor profissional, que você é a pessoa mais bacana, que você é o homem mais bonito, o mais cheiroso, mas vai chegar um momento em que isso não vai valer nada. Em que isso não vai valer absolutamente nada. Eu me lembro há um tempo atrás, alguns anos atrás, uma pessoa me procurou, perguntando se eu poderia ir na casa de uma pessoa para orar por ele. Porque o cara estava numa confraternização com os amigos, jogando futebol, e de repente caiu duro, foi para casa. Um empresário, uma transportadora, 600 caminhões, muito rico, aviões, tudo. E foi no médico, foi para o hospital, foi levado, em coma já. E no outro dia ligaram para mim: pastor, você pode vir orar por ele, o médico não sabe o que ele tem, e não sei o que, e o Espírito Santo disse para mim: não. Não. Eu disse: não posso. Liga para outra pessoa: eu não posso. A pessoa não entendeu muito, mas 2 horas depois que ela me ligou, o cara morreu. E até hoje ninguém sabe do que. Uma bactéria desconhecida. Deus, irmão, Ele está acima, literalmente, Ele está acima de todos. E todos nós deveríamos ser submissos a Deus. Eu disse no princípio que quando você se submete a alguma coisa, se torna escravo dele. Mas Deus dá uma opção para mim e para você, para sermos chamados filhos de Deus. E muita gente opta em ser escravo do mundo. Filho de Satanás. Eu já te disse quem é. Mas o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Ele veio para nos dar paz. Ele disse: eis que eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Tem alguma coisa melhor do que você viver em paz? Não, irmão. Talvez você tenha menos de 50 anos e você acha que tem, mas quando você chega nos 50 para cima, você descobre que não tem. Você pode ter o que você quiser. Se você não tiver paz, não adianta. E às vezes é muito melhor você ter paz do que você ter razão.
Tem muita gente que prefere ter razão, né? E aí briga para provar que está certo. Aí depois dos 50, eu ouvi uma vez uma amiga psicóloga falando, disse, pastor, não adianta. Eu vou dizer para você, um homem só fica maduro depois dos 50. Até os 50 ele é um piá. Passou de 50 ele começa a amadurecer. Eu disse, você tem toda a razão, estou com 51. Agora estou maduro. E eu disse para ela, sabe qual foi a maior lição que eu aprendi em 50 anos de vida? Ela disse qual? Que é melhor você ter paz do que razão. Foi a maior lição que eu aprendi na minha vida. Porque quem não tem paz não vive, irmão. Ele sobrevive. Agora, quando nós temos paz, nós somos herdeiros da paz. Nós temos o direito de ter essa paz na nossa vida, porque nós temos a esperança da salvação, nós temos a convicção no nosso coração de que um dia Jesus vai voltar para nos buscar e então certamente iremos morar no céu, mas até lá, até esse dia chegar, nós precisamos viver em paz. E essa paz só vem no nosso coração com a sabedoria. Porque não adianta você ser inteligente se você não tem sabedoria. A sabedoria é a aplicação da inteligência. Então você pode até ser meio burro, mas se você for sábio... Primeira lição. Por que você tem uma boca e 2 ouvidos? Porque você deve ouvir mais e falar... Não é? Por que é bom você ter cabelo branco? É melhor ter cabelo branco do que não ter nada. Não é? Existem algumas coisas que a gente só aprende quando a gente fica velho. Você não aprende. Que o que importa não é o que você vai comer, mas com quem você vai comer. O que você come não importa. Importa com quem você senta na mesa para comer. Não é? Nada como você sentar para comer com alguém que você gosta, que é agradável, que é gentil, que é educado, que é inteligente, para você conversar. Nossa, isso faz toda a diferença. Do que você sentar na mesa para comer um boi cevado, a Bíblia diz, no meio da contenda, é melhor você comer um maço de vegetal em paz. Estou te dando só conceitos bíblicos, só estou usando outras palavras porque eu quero que você entenda bem o que eu estou te falando. Então, quando eu observo esse texto, eu quero ler ele de novo, para você perceber que eu não saí dele em nenhum momento. 22 diz assim, ó, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então a gente aprendeu que o mais importante na nossa vida é ter paz. E quando você ter paz, você tem paz, você consegue ter comunhão com Deus. Porque se você não tem paz, nem isso você tem. Não é? Quando a gente vê Marta e Maria vindo correr atrás de Jesus. A gente vê Maria que vem e fica aos pés do Senhor na casa de Lázaro, estão fazendo uma janta. E você pode até achar que Maria é uma folgada, mas ela vem, fica ali nos pés de Jesus. A Bíblia diz que ela chora, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga com o seu cabelo. E a Marta está atribulada fazendo o rango, porque era uma galera. Eles eram ricos, tinham outros empregados. E aí a Marta vem e fala, ô Senhor, Ana Maria vem me ajudar aí, lá, que folga, eu aqui estou na peleja, aqui na beirada do fogão, trabalhando, me matando, e a Maria está sentadona aí na boa. O que Jesus falou para Marta? Marta, sua atribulada. A Maria escolheu a boa parte, e isso não vos será tirado. Você vai falar, mas é injustiça de Jesus, né? Não, cara. A Bíblia diz isso em Lucas 12:30. Busque primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo que você tem que parar de ficar atribulado com as coisas desse mundo, irmão. Para
de permitir que essas coisas escravizem você dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua vida. A coisa se tem uma importância, um tamanho tão grande na tua vida que você se torna escravo do negócio. E às vezes você tem que abandonar, irmão. Você abandona. Quando eu travo, né? Quando a gente era criança, a gente jogava máquina de pinball. Não sei se vocês, quem é da minha idade aí, né? Eu sou do tempo que inaugurou o Shopping Miller. Os velhos, né? E eles criaram aquela praça de jogos lá que tinha o fliperama, a gente ia jogar fliperama. Naquele tempo a gente já enganava as pessoas. Porque a gente, menino, aprendeu como é que fazia para ganhar crédito na máquina sem pôr ficha. Quem lembra daquele acendedor mágico que tinha no fogão que você apertava e fazia tchic, 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 dava um choquinho, lembra? Então, a gente pegava aquele troço, levava na máquina e dava um choquinho. Ela pim, 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 pim. E o cara vinha na... Ela saía, pim, pim. Colocava 20 créditos em cada máquina e ficava jogando a tarde inteira. Nunca pagava. Tinha 12 anos. Eu e a minha turma, né? Não era, fui eu que inventei isso. Tinha alguém mais inteligente lá que eu que ensinou, nem sonhava. Mas são daquele tempo. Nós ia lá e ficava... Aquela máquina que faz... Embora daquela, né? Daí joga a bolinha e faz... Bim, 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 bim. Daquela. Que era legal, né? Essas hoje não são. São daquele tempo. Você vê quanto tempo faz que o pastor está andando por aí? Quanto tempo faz, irmão? Ou quanto tempo levou para que eu aprendesse essas coisas que eu estou ensinando para você hoje? Quantas vezes eu tive que cair, levantar, chorar, enxugar as lágrimas, engolir o choro, ficar decepcionado, feliz, decepcionado de novo, feliz, decepcionado de novo. Quantas coisas eu e você tivemos que viver para que a gente chegasse aqui hoje e pudéssemos entender que nós precisamos de Jesus, que sem Jesus eu e você não somos absolutamente nada, nem ninguém, e não vamos a lugar nenhum, porque se nós não tivermos Jesus Cristo, irmão, a gente não tem nada. É como se nós estivéssemos correndo atrás do vento, das coisas que nós não podemos pegar, nós sentimos, mas não temos. Mas quando nós temos Jesus Cristo como nossa prioridade, quando nós observamos o texto bíblico, onde o apóstolo Paulo fala de uma maneira tão linda, poética, clara, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós entendemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos dar a graça, e a salvação é de graça, e você não precisa pagar nada por ela. Você não precisa pagar nada para você ir para o céu. Você só precisa crer no Senhor Jesus Cristo e batizar-se, arrependido dos seus pecados. Pronto. Não tem nada. Depois você vai vivendo uma vida melhorando. À medida que você for caminhando, você vai melhorando, abandonando a mentira, abandonando o pecado, a prostituição, as coisas que te fazem mal, e vai buscando as coisas boas. Todo mundo tem por padrão de caráter fazer isso. Buscar as coisas boas, a santificação, as coisas do céu. Você começa a orar, aprende a orar, você vai orando cada vez mais, vai buscando cada vez mais, você começa a ler a Bíblia, então você tem interesse em ler cada vez mais, porque o próprio Espírito Santo te impulsiona a fazer isso, mesmo quando você está cansado, você vai ler e fala, nossa, que coisa mais linda, eu estou encontrando aqui, isso parece que está falando comigo, e assim nós vamos sendo santificados dia a dia, nós vamos sendo lavados, remidos pelo sangue de Jesus. João 15:3 diz que nós somos limpos pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nos limpa, a palavra de Deus que nos traz fé, a palavra de Deus que nos conduz, a palavra de Deus que nos segura, a palavra de Deus que nos dá fé para resistir até sexta-feira. É a palavra de Deus. Nos faz resistir até sexta-feira. Estou tão feliz que hoje é quinta. Eu não sei de casa, oh, Jesus, aleluia, chegou quinta-feira, amanhã é sexta. Né? Amanhã é sexta. Não se anima muito. Não se anima muito. Que
de repente você pode deixar, mas, né? Que é um plano, né? Você tem que entender que é um plano de salvação. Né? É um plano de salvação. Você tem que entender. Vai ser que horas? Que não seja meia-noite. De madrugada, antes de noite, 11 horas. Não sei do que você está falando. Pedi para Manuela, por favor, baixa o signo no meu telefone. Foi antes de ontem. Antes de ontem. De quase meia-noite, fui lá, bati no quarto, meu filho está acordado, baixa o signo para mim, por favor. Ela falou, por quê? Porque aquele não pode falar lá, quer conversar comigo agora, mas tem que ser no signo, no WhatsApp aí não dá, porque tá tudo grampeado, tem que ser esse aqui. Baixa para mim aí, por favor. Rápido, filho, rápido. É? E aí eu comecei recebendo umas coisas, troços. Descer uns mantos, eu costumo falar como é desenrolar uns rolos, né? Do céu, desenrola rolos. Que é pergaminha, né? Então desenrola o rolo. Né? Uau! Não vou falar mais, senão vocês vão ficar mais curiosos ainda, né? Porque eu não posso falar. Mais curioso ainda. Né? Então, a Bíblia diz que somente o pai sabe o dia e a hora, nem o filho não sabe. O dia e a hora só o pai sabe, o filho não sabe. O dia e a hora não. Né? Não sei, não sei. Eu não sei. Eu vou então chutar, né? Falar, eu chuto, né? Eu não vou chutar, eu não sei. Não sei. Então a gente está, através da palavra de Deus, a palavra de Deus está nos sustentando. Ela nos ampara, ela nos segura. Né? Cadê meu negocinho que eu ganhei, minha abelhinha? Cadê? Vai falar, não, é o que eu ganhei hoje. Vocês nem sabem que eu ganhei também. Olha aqui. Olha. Viu? Faz parte desse enxame. Né? Nós vamos tudo morar na colmeia, se Deus quiser. Tenha paciência. Já está com 50 anos, já quem tem menos de 50 tem que ter mais paciência. Você já está com mais. Você tem que confiar no taco, igual tem um pastor que eu estava brincando com os irmãos ontem. Eu falei que eu e o Raizer, a gente confia tanto no nosso taco quando nós fazemos costela, que nós colocamos para o povo comer garfo e faca de plástico. Não, nós botamos ferro, nós somos fazedores de costela, não somos. Você não foi, né? Vocês não foram no aniversário do pastor, perderam, né? Fizemos 110 quilos de costela. Convidei todo mundo, falei, quem quiser pode vir. Mas fizemos para 200 pessoas, foi 80, sobrou bastante. Né? Ainda tinha um leitão que a gente ia fazer, nem fizemos porque, né? Deu um problema, um acidente na estrada, algumas pessoas levaram 6 horas para ir de Curitiba em Guaratu. Né? Entendo que muita gente voltou, não foi em função disso, mas tudo bem. Mas eu estou falando da confiança. Você bota fé, fazer uma carninha no forno, as irmãs aí, para não ficar muito injusto, né? Você faz aquela carninha molinha no forno, você bota fé de colocar na mesa um garfinho de plástico, uma faquinha de plástico para os irmãos comerem. Põe fé no teu taco. Tem gente que se fizer uma lasanha não faz isso. Né? Estou mentindo? Mas eu quero te exortar e dizer que você precisa confiar mais em você mesmo. Você precisa botar fé em você, irmão. Porque Jesus bota fé em você. Sabia? O Senhor confia em você. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode fazer muito mais do que você imagina. Do que você sonha ou sequer do que você pede. Se você tiver fé. Porque é a fé que move as coisas sobrenaturais. Não é a sua força. Não é a sua capacidade. É a sua fé. Põe a costela passar, põe a mão antes que está frio, né? Você põe a mão e fala, Jesus.
Amolece essa costela, Senhor. Jesus quebra toda a fibra dessa carne, em nome de Jesus. Quando eu aquecer, que essa gordura em excesso derreta, caia na terra, a terra beba dela. Já vira um manto, né? O coração já vai virando um manto, né? Senhor, que esse sal poderoso salgue essa costela. E quando as pessoas comerem dela, quando entrar na sua boca, seja doce como mel. Você não ora assim, irmão? Você faz uma coisa? Nós somos movidos pela nossa fé. Quando você faz um negócio, você não faz assim? Senhor, eu vou fazer esse negócio aqui, mãe. Mãe, eu não posso, mas tu pode. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Jesus, eu estou fazendo porque eu confio no Senhor. A minha confiança é o Senhor. Já vou acabar. Minha confiança é o Senhor. Papai, eu vou mover aqui essa terra, vou jogar essa semente, vou jogar água, eu vou lembrar, mas quem vai fazer esse negócio crescer, dar fruto, e fruto doce é o Senhor. Eu plantei umas parreiras na minha casa perto de uva. Agora ela deu um monte de cachinho, já está cheio de uva lá em casa. Eu vou lá, oro todo dia, falo, Jesus, abençoa meu pé de uva, para que a uva seja grande, suculenta e doce, em nome de Jesus. Outro dia eu vou lá arrancar os matinhos, que minha terapia, como diz o meu tio, 15, 20 minutinhos, vou lá arrancar os matinhos, vou no pé de uva, oro de novo. Você entendeu a mensagem? Amém. Amém? Amém. Você aprendeu como faz? Fique de pé, eu quero orar para você. Sem oração, irmão, não dá. Nós precisamos orar. Nós precisamos ter fé. E nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Coloque a sua fé em ação. Cada um de nós. E toda costela que você fizer vai ser mole. Todo pé de uva que você plantar vai ser doce. Tudo que você fizer vai dar certo. A Bíblia diz que todo lugar que você colocar a planta dos teus pés vai ser abençoado. Tudo que você tocar com as tuas mãos vai ser abençoado. A Bíblia diz isso. E você só precisa crer. Toma posse dessa palavra. Eu quero que você feche seus olhos, por favor. Incline a sua cabeça. E ore comigo. Eu peço que você abra suas mãos hoje na posição de receber. Eu quero orar pelas tuas mãos. Eu quero orar pelos teus pés. Senhor, eu quero apresentar hoje a minha igreja que está aqui reunida comigo, com suas mãos abertas, com os seus pés expostos ou dentro dos seus sapatos. Papai, mas eu quero em nome de Jesus, segundo a tua palavra, abençoar cada mão que está aberta. Senhor, tem muitas pessoas aqui que não têm dado certo. Estão tendo dificuldade no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus projetos. Eles não estão alcançando o desejo, a intenção do seu coração. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor coloque nas suas mãos hoje uma unção de paz, para que tendo eles paz no seu coração, eles consigam ter comunhão contigo, e tendo então comunhão contigo, eles consigam ser alcançados pelo teu poder, debaixo da tua autoridade, em nome de Jesus. Para que eles possam, Senhor, verem a sua vida ser transformada pela fé. Meu Deus, eu quero profetizar hoje em nome de Jesus, que tudo que os teus filhos tocarem com suas mãos será abençoado. Que todo lugar, Senhor, que eles colocarem a planta dos seus pés será abençoado em nome de Jesus. Todos os seus sonhos, os seus projetos sejam abençoados em nome de Jesus.
Que o Senhor possa nessa noite levantar aqui uma geração de vencedores. Que o espírito da derrota seja hoje repreendido, lançado por terra em nome de Jesus. O espírito da covardia seja hoje derrotado, lançado por terra em nome de Jesus. Que toda maldição hereditária que tenha acompanhado esse povo, todo o espírito de miséria, de pobreza, que os acompanha desde os seus antepassados, onde ninguém prosperou, ninguém teve sucesso, ninguém conseguiu vencer. Deus, nessa noite seja quebrada no céu e na terra toda maldição contra a vida do teu povo, em nome de Jesus. E o Senhor venha derramar sobre a vida deles uma unção especial nessa noite, para que eles venham prosperar, para que eles venham dar certo, Senhor. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe o seu casamento, o seu relacionamento, que o Senhor abençoe, papai, a sua família, o seu trabalho, o seu negócio, as suas coisas, mas que elas não sejam a partir de hoje mais a prioridade da vida deles. Que eles possam ter o Senhor como a sua prioridade. Eu quero, meu Deus, hoje abençoá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diz comigo, amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Sempre, por favor, tome teu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram. E se trouxeram, e se você trouxe a sua oferta, o seu dízimo, você quer deixar na igreja, levante a mão assim. Os irmãos vão entregar um envelopinho para você. Você põe dentro do seu envelope. Depois você vai trazer aqui na frente. A gente vai orar, vai abençoar vocês. Tá? Lembrem-se que isso é um ato voluntarioso. Tá bom? Não se sinta constrangido se você não puder ou não tiver uma oferta. Por favor, né? Isso é um ato voluntário. A igreja precisa disso para a sua sobrevivência, né? Então a gente faz como a Bíblia diz que tem que fazer. Mas isso não é... Não se envergonhe caso você não possa, né? Não se preocupe não, não tem problema. Esquenta a cabeça. Aqui o lanche é grátis. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é bom. Prestem atenção. Esse novo contrato que nós fizemos com o hotel, nós precisamos pagar o estacionamento. Tá? Então você que pegou um tiquezinho de estacionamento, você tem que vir conversar com a Caroline que está lá fora. Uma negona bem linda, que é a minha sobrinha que está lá. E ela vai carimbar o teu papelzinho, você não precisa pagar. Você só devolve para o cara, que depois a igreja vai pagar o teu estacionamento. Tá? Não tem problema para comida aí, não se preocupe, a gente paga depois. Mas eu preciso que você carimbe, tá? Se você não carimbar, quando você sair, o guarda vai te cobrar, você tem que pagar o estacionamento, tá? Que é R$10. Mas se você carimbar lá, você não precisa pagar, depois a gente no final, a gente paga junto lá, não tem problema, tá bom? Então não esqueça, quem não carimbou, carimbe lá atrás, tá? Por favor, feche os seus olhinhos, que eu vou orar por vocês. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os ofertantes dizimistas da tua igreja. Peço, Senhor, na autoridade e poder do teu nome, que a tua bênção esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode agora se levantar, você que trouxe sua oferta, vem trazer aqui que a pastora Sheila vai receber, vai abençoar você, ungir a sua mão aí. Tá bom? Vamos lá. Raizer, vem aqui na frente, tem duas pessoas que querem envelope aqui, ó, por favor. Ou a Carla ou a Raizer aqui, ó. Por favor.
2.700. Malhando o braço. Tá passando só no YouTube. Amém. Todo mundo abençoado. Não sei vocês, mas eu estou com muita fome. Agora, né? Chega, né? Tá bom. Não esqueça então de semana que vem, quarta-feira. Ah, se vocês puderem, quiserem vir aqui. Semana que vem, quarta-feira, 8 horas, o culto começa sempre às 8. Eu falo 7h30 porque todo mundo chega atrasado. Né? Alguns, né? Irmã dela. Mas a irmã dela mora longe, o pastor Miguel também mora longe pra caramba, né? Eles moram lá no São Lourenço, né? É longe pra caramba, atravessar toda a cidade, não é fácil. É, todo mundo. Santa Felicidade, todo mundo. Vocês são os valentes, né? Vocês são os valentes, né? Vem de tão longe. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, tá? Então a gente, na verdade, começa o culto às 8, mas a partir das 7 horas o pastor já está aqui. Tá? 7 horas a gente já está aqui. Hoje eu peço que vocês nos excusem, né? Nos desculpem. O pastor Fabiano não pôde vir, sempre está aqui para me ajudar lá. E daí a gente ora por todo mundo, mas não vai rolar hoje, não vai dar para todo mundo, né? Tá bom? Na semana que vem ele está aqui e a gente arranca o couro dele, as unhas e tudo, né? Então tem que orar por todo mundo que gosta disso. Vamos ficar de pé então? Fiquem em pé, nós vamos orar, agradecer a Deus para nos despedirmos. Feche os seus olhinhos. Inclina na sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui hoje, congregando com os irmãos. Eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor nos dê um final de semana abençoado, uma sexta-feira abençoada, um sábado, um domingo abençoado, e que nós possamos ter grandes boas novas aí por esses dias, em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, os nossos irmãos que estão nas ruas, nos quartéis, os nossos irmãos caminhoneiros que estão se preparando aí para tudo que está vindo. Que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre o nosso Brasil. Abençoa o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, todos os nossos ministros militares, os nossos comandantes. Que o Senhor possa abençoar o povo brasileiro, que o Senhor abençoe os nossos sonhos, os desejos do nosso coração, para que nós sejamos saciados pela justiça de Deus. Assim, Deus, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre, todos dizem amém. Vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Tchau.